Amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Repórter PNL, o seu programa de jornalismo evangelístico. Acompanhe os destaques das matérias que trouxemos para a edição de hoje. O Presidente da República reúne com líderes religiosos e aceita participar do culto ecumênico. Igreja Metodista Unida vai receber um novo espaço para a construção do templo na centralidade do Sequelo. Bispos e pastores da Igreja Universal condenados, mas com pena suspensa. Diocese de Luena ordena 3 novos padres. A localidade de Porto Ambuim, na província de Kwanza Sul, tem a primeira igreja batista da Convenção Batista de Angola. Foi a enterrar o irmão Pedro Bila Pinto, diácono, presidente do corpo diaconal da primeira igreja batista de Luanda. E na última parte acompanha a resenha internacional dos principais acontecimentos do mundo cristão. Fique conosco. O Presidente da República reuniu com líderes religiosos e aceitou o convite de participar no culto ecumênico. O Presidente da República, João Lourenço, reuniu na segunda-feira com líderes religiosos de 25 igrejas reconhecidas no país. O encontro, uma iniciativa do Presidente da República, serviu para analisar a situação econômica e social do país, o combate à Covid-19 e a luta pela paz social no país. O Presidente da República garantiu ter retido com bastante atenção todos os conselhos e recomendações deixadas pelos líderes religiosos. O Executivo conta verdadeiramente com a parceria da Igreja em todos os domínios, na luta contra a corrupção, na luta pelo desenvolvimento econômico e social do nosso país, na luta contra a pandemia do Covid-19, e mais recentemente na luta pela paz social, derivada sobretudo do agravamento das condições sociais das nossas populações. Retivemos com bastante atenção todos os conselhos que nos foram dados, recomendações, e acreditamos que, sendo a Igreja não apenas uma fonte de paz, uma fonte de justiça, mas sobretudo uma fonte de sabedoria, vamos aproveitar esta sabedoria da Igreja, que com certeza nos vai ser muito útil para podermos ultrapassar os desafios que o país está a enfrentar. E dizer que o diálogo continua aberto, os nossos pontos focais são conhecidos: a Ministra de Estado para a área social, o Ministro da Justiça, Ministro da Cultura. Portanto, vamos continuar a trabalhar juntos em prol do bem-estar dos angolanos. João Lourenço aceitou o convite formulado pelo Bispo da Igreja Metodista Unida, Gaspar João Domingos, para estar presente no próximo culto ecumênico de Ação de Graças a ter lugar no dia 4 de abril, Dia da Paz e da Reconciliação Nacional. A Igreja angolana, que sempre se empenhou na busca das melhores soluções para o nosso povo, muitas vezes tem sido abordadas para realizar cultos ecumênicos. E quando se tratam dos cultos ecumênicos, nós temos convidado aquilo que temos de melhor na população para poder se fazer presente nesses cultos. E muitos, quando sabem que é um convite oficial que vem
do governo. Então, estão atentos a que Sua Excelência, Senhor Presidente, possa estar presente. E cobram de nós também essa presença. Porque os cultos que fazemos são cultos de ação de graças ao nosso Deus por algum benefício que tenha oferecido ao seu povo. E aqui se espera que a mais alta entidade do país possa se juntar à comunidade para que esse bem que vem do alto realmente possa ter um valor e um significado. Por isso, nós queríamos oferecer este convite permanente a que, sempre que possível, enquanto estiver no país e se realizarem os cultos ecumênicos a favor de uma atividade importante da paz ou outros, que Sua Excelência, Senhor Presidente, e o Executivo possam também marcar presença para que o nosso Deus realmente seja louvado em toda a sua dimensão. Muito obrigado. Foi-me feito um convite público, né? Uma vez que a comunicação social está aqui presente. Portanto, a resposta também tem que ser pública. Portanto, a resposta é sim, estou aberto ao convite. Ou seja, aceito participar do culto ecumênico. Organizem, que eu estarei presente. Muito obrigado pelo convite. Os líderes religiosos saudaram a disponibilidade do Presidente da República em dialogar com os representantes das igrejas. Este encontro para nós foi motivo de grande alegria e foi muito exitoso, na medida em que nós trouxemos algumas preocupações e não só. A Igreja, dentro do seu papel primário, no resgate dos valores morais e cívicos e na moralização da sociedade, não podia ficar de parte dos encontros de Sua Excelência, o Presidente da República. Tanto mais que nós nos congratulamos pelo facto de ele ter recebido a juventude e hoje a Igreja. É um pedido que tem sido nosso, feito constantemente lá nas nossas reuniões do Conselho e, graças a Deus, hoje Sua Excelência, o Presidente da República, fez-nos este grande bem. Assim sendo, nós trouxemos várias questões, várias preocupações, porquanto, no caso da Igreja, a celeridade nos documentos daquelas igrejas que estão por ver os seus casos legais. Por outra, eles estão à espera também para implementarem os seus projetos sociais e outras atividades mesmo inerentes à Igreja. Pedimos também a Sua Excelência na legalização dos terrenos, com as crianças também, os bilhetes de identidade e todas as outras questões básicas de uma sociedade. Pedimos ainda também a abertura dos governantes para receber líderes, desde o de cima até as administrações, tal como faz o mais alto magistrado da nação angolana, que é Sua Excelência. Ainda assim, nós também pedimos que o Cuenda chegue mesmo até as áreas recônditas e não só, o PIMI também, para ter possibilidade ali onde nas escolas, tudo quanto faz falta no nosso país. Foi um encontro muito profícuo, um encontro muito aproveitado. O Senhor Presidente disse muito bem, nós também como líder das igrejas partilhamos os nossos pontos de vista e fomos capazes de tirar algumas conclusões que de facto venham a dignificar já o angolano. É verdade que muita coisa foi dita, podemos dizer, no que diz respeito, primeiro começando com a pandemia, que é uma doença terrível que surgiu de uma forma inesperada e que naturalmente inviabilizou muitos projetos, obrigou os governantes a nível do mundo que revessem os seus programas. E as igrejas também não é uma exceção. De facto, no que tange à corrupção, nós partindo da própria Bíblia, que é a Carta Magna, temos os nossos subsídios no futuro, que é um mal. Entendemos que tudo que começa tem que terminar. É um mal que enferma toda a nossa sociedade, que não poupa ninguém. Falamos nesses termos e, de facto, também nós ficamos consolados com as palavras de Sua Excelência, Senhor Presidente da República, com grande sapiência. É isso, em qualquer parte do mundo, o diálogo. O diálogo faz bem, o diálogo constrói, o diálogo
conseguimos com diálogo atingir algumas metas. Também temos que reconhecer também com algumas dificuldades naturalmente, não é? Tendo em conta que o mundo virou as costas sobre a economia e finanças, mas pouco a pouco, na medida possível, nós estamos bem e dissemos à Sua Excelência, Sr. Presidente, estamos no bom caminho. Estamos conscientes, todos nós, das dificuldades atuais, mas não são suficientes para nos desviar dos nossos valores. Vamos ter a calma, vamos ter toda a ponderação possível. Os mais velhos disseram, quando estiveres aquecido, bebe um bocadinho de água, pois na calma nós vamos saber controlar a situação e a calma, o diálogo. Depois, dialogando, construímos consenso porque nos entendemos melhor. Isso é o que temos estado a dizer. A Igreja Metodista Unida vai receber um novo espaço, um novo terreno para a construção do templo definitivo na centralidade do Sekele, aqui em Luanda. A Igreja Metodista Unida, que viu recentemente demolido um templo de construção provisória na centralidade do Sekele, vai ser contemplada com espaço para erguer uma estrutura definitiva para continuar a realizar os cultos, garantiu o presidente do Conselho de Administração da empresa gestora de terrenos infraestruturados. Em declarações ao Jornal de Angola, Pedro Ivo Cristóvão reiterou que antes das demolições, todas as entidades que ergueram obras naquele espaço territorial do Sekele foram avisadas da ação com 15 dias de antecedência. A Igreja Metodista Unida condenou no dia 16 de novembro a demolição do seu templo no Sekele por elementos afetos à administração municipal de Cacoaco no dia 3 de novembro. Bispos e pastores da Igreja Universal condenados com pena suspensa. O Tribunal Provincial de Luanda condenou recentemente um bispo e 2 pastores da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola a 45 dias de prisão com pena suspensa. Além dos líderes religiosos, foram condenados 3 seguranças de uma empresa privada, todos pelos crimes de injúria contra a autoridade policial. Os réus, que responderam também pelos crimes de desobediência e agressão contra o comandante da esquadra de polícia do Talatona, foram igualmente condenados a pagar em 6 dias uma indemnização de 200 mil kwanzas e 80 mil kwanzas de taxa de justiça. Segundo a agência de notícias Angop, os arguidos foram acusados de agredir e proferir injúrias contra o comandante da esquadra do Talatona. O caso ocorreu quando as forças de segurança tentavam apaziguar um desentendimento entre integrantes da Igreja Universal do Reino de Deus, motivado pelo impedimento do acesso a uma das residências de condomínio dos responsáveis daquela denominação. Diocese de Luena ordena 3 novos padres. 3 novos padres foram ordenados recentemente na Diocese de Luena para reforçarem o serviço de evangelização na província do Mochico. Foram consagrados os então diáconos Adelino Palanga, João Nicodemos e Satishime Cândido Tomé, elevando para 17 o número de padres diocesanos na província. Na homilia da missa de ordenação, o bispo da Diocese de Luena, Dom Jesus Tirso Blanco, apelou aos novos padres a estarem permanentemente ao serviço das comunidades, contribuindo no combate às práticas que desestruturam a convivência entre as pessoas. Presente na missa, o vice-presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Haste, Dom José Manuel Imbamba, congratulou-se com a consagração dos novos padres numa região, segundo ele, pobre em termos de presença de missionários. A localidade de Porto Amboim, na província do Kwanza Sul, tem a primeira igreja da Convenção Batista de Angola. A cidade de Porto Amboim, no Kwanza Sul, ganhou recentemente a primeira igreja da Convenção Batista de Angola. Trata-se da primeira igreja batista de Porto Amboim, liderada pelo pastor Pedro Jaime José, que foi ordenado no mesmo dia. O secretário executivo do Departamento de Evangelismo e Missões da Convenção Batista de Angola, pastor Costa Fernando, que fez parte do concílio examinatório, fala dos momentos que marcaram a organização da nova igreja e a consagração do respectivo obreiro. Passado dia 20 de novembro de 2020, uma delegação composta dos pastores
André Bartolomeu Agostinho, membro da Terceira Igreja Batista de Luanda, pastor Alfredo Domingos Joaquim, vice-presidente da Convenção Batista Provincial de Luanda, pastor Esteves Nicolau Bula, da Primeira Igreja Batista de Rocha Pinto, e eu, Costa Fernando, secretário executivo do Departamento de Missões e Evangelismo, ou Evangelismo e Missões, nos deslocamos para Porto Ambuim para a organização de mais uma agência de Cristo. No dia 21, formou-se o concílio, que examinou primeiramente a congregação, e este concílio foi examinador o pastor Alfredo Domingos Joaquim, que foi, portanto, coadjuvado como vogal o pastor Paulo Sérgio Vieira Anfica, este, por sua vez, que auxiliou e também esteve ladeado pelo secretário, que foi o presidente da Convenção Batista Provincial do Kwanza Sul, o missionário Paulo Martins Caielo. Neste mesmo dia, também foi feito o conselho para examinar o candidato a ministério pastoral, o irmão Pedro Jaime José. E nesse segundo concílio foi examinador o pastor Esteves Nicolau Bula, coadjuvado pelos irmãos pastor Vica, como vogal, e o irmão missionário Paulo, novamente como secretário. Neste dia, no período da tarde, seguiu também viagem para Porto Ambuim o pastor João Manuel Floriano Chitende, que é o presidente da Terceira Igreja Batista de Luanda. Só para salientar aqui, a Terceira Igreja Batista de Luanda é a igreja mãe, portanto, que organizou esta congregação em igreja. No dia 22, tivemos o culto, onde nós organizamos a igreja com 61 membros e a respectiva ordenação ao Ministério Pastoral, do irmão que já me referi atrás, que agora é o pastor Pedro Jaime José, assim que está correto. A igreja, portanto, recebeu o nome de Primeira Igreja Batista de Porto Ambuim. Naquele culto, nós também fomos brindados com a presença de Sua Excelência, a senhora administradora do município, acompanhado de outros membros do governo e não esquecendo também aqueles que têm a responsabilidade de cuidar da paz, da tranquilidade. Nos referimos aqui à presença de Sua Excelência, o senhor segundo comandante da polícia do município. O ato da celebração teve também o ponto mais alto, que a pregação da mensagem. Eu fui o responsável para trazer a mensagem do Senhor, que visou falando sobre o tema A Igreja Vitoriosa, onde nós frisamos a necessidade da igreja ter membros capazes de enfrentar, portanto, as dificuldades na transmissão do Evangelho, onde também nós frisamos que há necessidade de termos não só homens capazes, mas também homens que vão, portanto, cumprir com aquilo que é o plano da própria igreja. Foi um desafio para o pastor da igreja poder ter capacidade de gerir a igreja como um chamado de Deus e submeter-se a ele. A igreja também foi recomendada no sentido de fazer a sua missão, não só de ser ato governada e ato sustentada, mas sobretudo na vertente de ato proclamador. E tomamos nota que a congregação organizada em igreja, ou seja, a Primeira Igreja Batista de Porto Ambuim, tem essa visão missionária e tem um campo que já tem funcionado em alguns quilômetros, portanto, daquele município. 7. E no final do dia, então, nós tivemos que terminar
e também Sua Excelência a Senhora Administradora, tomou a palavra e mostrou-se disponível para, naquilo que depender dele, poder ajudar, uma vez que também a Igreja é parceira do Estado, então mostrou-se disponível para qualquer solicitação da Igreja. E assim incentivamos o pastor e a Igreja, no sentido também de estar interagindo com a administração e com os outros órgãos do Estado. Foi a enterrar o irmão Pedro Bila Pinto, que em vida desempenhou as funções de presidente do corpo diaconal da Primeira Igreja Batista de Luanda. Foi a enterrar no passado dia 26 de novembro, no cemitério da Santana, em Luanda, o presidente do corpo diaconal da Primeira Igreja Batista de Luanda, Pedro Bila Pinto, falecido no dia 22 de novembro por doença. Falecido aos 59 anos, Pedro Bila Pinto era também diretor de comunicação e marketing da Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade, ENDE. Na homenagem realizada no velório do ex-R20, familiares, colegas e irmãos em Cristo destacaram a simplicidade e a humildade do malogrado, que em vida testemunhou o amor de Cristo em todos os lugares. A seguir, querido irmão, acompanhe a resenha internacional dos principais acontecimentos que tiveram lugar no mundo relativos à atividade e ação da Igreja. A Igreja pede orações a favor de cristãs retidas por grupos terroristas na Nigéria. Os líderes da Igreja Evangélica Winning All de Nigéria pediram a libertação de 4 membros mantidos em cativeiro por extremistas islâmicos no nordeste do país. O reverendo Stephen Baba Pania, presidente da Igreja Evangélica Winning All, disse que os líderes da Igreja estão preocupados com a falta de esforços do governo nigeriano para libertar os membros da Igreja, anos depois que grupos extremistas islâmicos os levaram cativos. Ele pediu orações pela estudante Leia Sharibu, 2 trabalhadoras humanitárias, a estudante universitária Lilian Gyang e as 112 meninas de Chibok que permanecem prisioneiras do Boko Haram desde que foram sequestradas num colégio no estado de Borno em 2014. Ainda na Nigéria, extremistas assassinam um pastor batista que tinha acabado de visitar a sua mãe numa aldeia. O pastor Johnson Oladimeji foi assassinado por extremistas Fulani enquanto viajava para casa em Ikireti, no sudeste da Nigéria, onde lidera uma congregação da Convenção Batista Nigeriana. As informações foram divulgadas em comunicado pelo presidente da Conferência da Igreja Batista de Ekiti em comunicado. O corpo do pastor Oladimeji foi encontrado no seu carro no dia 27 de novembro. Relatório internacional informa que milhares de cristãos vivem sob ameaça de sequestro e prisão. A Aid to Church Need, uma organização que ajuda a igreja que sofre, fez uma pesquisa lançada no dia 25 de novembro que revela que a detenção injusta de cristãos e sequestros são as formas mais prevalecentes, duradouras e graves de perseguição atualmente. A instituição da caridade disse no seu relatório anual Libertem os seus cativos que milhões de cristãos em todo o mundo vivem em constante risco de serem sequestrados e que as mulheres enfrentam uma dupla ameaça de estupro e outras formas de violência sexual. A pesquisa da organização Portas Abertas foi citada no relatório que indica que por mês, nos 50 piores países para se viver como cristão, uma média de 309 cristãos são presos injustamente e cerca de 1.052 foram sequestrados em 2019. Bolsa Samaritana inicia a operação de Natal em 1000 ilhas do Pacífico. A operação envia presentes em caixas de sapatos em forma de evangelismo para as crianças do mundo. O projeto inicia em 2016 e todos os anos mais de 160 países recebem os presentes vindos de pessoas de toda a parte do mundo.
E assim, queridos irmãos, termina mais uma edição do programa Repórter Painel. Pedimos que o irmão entre em contato conosco, divulgue a sua agenda, a agenda da sua igreja ou da sua organização, através do contacto do terminal telefónico que está rodando ali, em rodapé, e através das nossas páginas nas redes sociais. Não se esqueça, ao sair, leve sempre consigo e use a sua máscara facial, lave constantemente as mãos com água e sabão ou desinfete com álcool e gel. E respeite sempre e sempre o distanciamento físico. Até a próxima edição.